A palavra 1 do hebraico 365 é a palavra bará, criar do nada. Hoje, viva essa palavra assim. Comece algo que está há muito tempo parado, um projetinho, aquilo que você colocou de lado. Valorize os pequenos começos da sua história. Comece fazendo algo, criando algo. E faça essa pergunta para você mesmo. O que em mim precisa de uma intervenção divina? Esse é o desafio hebraico 365. Palavra 2 no hebraico 365. Elohim. O nome do Deus que cria, o nome do Deus criador. E hoje viva essa palavra assim. Pondere fatos, palavras, escolha bem, faça boas decisões. E faça essa pergunta para si mesmo. O que em mim eu tento separar para não encarar? E esse é o hebraico 365. A palavra 3 no hebraico 365 é a palavra El Shaddai. El Shaddai é o Deus que sustenta, o Deus que tem poder, aquele que sustenta como uma mãe que amamenta o seu filho. E hoje viva essa palavra assim, devida ao que você tem gerado dentro de você, sonhos, projetos, caminhos, missões, chamados, devida a isso que está aí pulsando dentro de você. E faça essa pergunta a si mesmo. Onde eu preciso me entregar mais? Esse é o hebraico 365. Palavra 4 no hebraico 365 é a palavra Bereshit, que quer dizer um começo, não só um instante, mas um processo. E hoje vive essa palavra assim. Dê o primeiro passo. Isso mesmo, seja para um pedido de perdão, seja para um pedido aí de casamento, seja para uma mudança de casa, de vida, de trabalho, de novas decisões importantes. Dê o primeiro passo. E faça para você mesmo essa pergunta. O que eu tenho adiado e que só precisa de uma atitude minha para se desenrolar? Esse é o desafio hebraico 365. Essa é a palavra 5 no hebraico 365, a palavra ruar, sopro, respiração, né? Sopro que dá a vida. Hoje, viva essa palavra assim. Respire fundo antes de responder. Respire fundo antes de decidir. E faça a você mesmo essa pergunta. Onde a vida em mim tem pedido mais espaço? O que eu preciso fazer e não tenho feito, que eu não tenho parado, respirado para entender? Esse é o desafio hebraico 365. Palavra 6 no hebraico 365 é a palavra tohu vavohu, o caos antes da ordem. Essa palavra aparece lá em Gênesis, né? E estava tudo desorganizado, sem forma e vazio. Tohu vavohu, sem ordem, um caos. E hoje vive essa palavra assim. Se dê um tempo para entender o caos. Às vezes o caos pode vir antes da ordem. O que o caos tem a nos dizer, né? O que uma casa desorganizada tem a nos dizer.
o que uma agenda desorganizada tem a nos dizer. E faça a si mesmo essa pergunta. Essa desordem em mim é reestruturante? Eu preciso dessa desordem para organizar algumas coisas? Esse é o desafio hebraico 365. A palavra 7 no desafio hebraico 365 é a palavra or, a palavra luz. A luz que vem antes do sol. E hoje viva essa palavra assim. Nomeie algo que estava confuso. Dê nome aos seus sentimentos. É raiva, é amor, é desilusão, é tristeza. Dê nome. E faça essa pergunta a si mesmo. Estou conseguindo me entender de verdade? Esse é o desafio hebraico 365. Essa é a palavra 8 do hebraico 365. É a palavra Vaiomer, o dizer criador de Deus. E hoje, viva essa palavra assim. Fale menos e escolha melhor as suas palavras. Aquilo que nós falamos interfere direto naquele sentimento que está dentro do outro. E responda para si mesmo o que minhas palavras estão criando. Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 9 do hebraico 365, é a palavra Adão, aquele que foi feito, moldado, criado da terra. Adão, como nós conhecemos. E hoje, viva essa palavra assim. Ande descalço, pegue na terra, vai mexer com as suas plantas, vai viver na natureza por algum momento, nem que seja pisando descalço no quintal. E responda para si mesmo, onde estamos nos afastando do chão e tentando ser espirituais fora da medida. Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 10 do hebraico 365, é a palavra lerá, ir para dentro de si mesmo. E hoje viva essa palavra assim. Diga não àquilo que te afasta de você mesmo. E responda para si mesmo. Para onde estou fugindo quando eu sou convocado a olhar para dentro de mim mesmo? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 11 do hebraico 365, é a palavra maim, águas que refrigeram. E hoje viva essa palavra assim. Beba mais água. Tome conta da sua saúde. Somos templo do Espírito Santo de Deus e a água é vital. Precisamos dela para termos saúde. E responda essa pergunta a si mesmo. O que em mim precisa de refrigério? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 12 do hebraico 365, é a palavra raquiá, firmamento, limite que faz separação. E hoje viva essa palavra assim, estabeleça limites. E responda para si mesmo, que confusão tenho gerado na minha vida por falta de limites. Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 13 do hebraico 365, é a palavra Yabashá, terra seca, lugar onde eu coloco os meus pés, lugar seco. E hoje viva essa palavra assim. Firme-se em sua decisão, seja o seu sim, sim, e o seu não,
Não. E faça essa pergunta a si mesmo. Onde eu preciso de chão para continuar? Onde eu preciso de firmeza para prosseguir? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 14 do Hebraico 365, é a palavra zera, semente, promessa em pequena forma. E hoje viva essa palavra assim. Cuide de algo que para você ainda pode ser insignificante e faça a si mesmo essa pergunta: quais sementes eu tenho desprezado por parecerem pequenas demais? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 15 do Hebraico 365, é a palavra etz, árvore, vida que cresce em silêncio. E hoje vive essa palavra assim: desacelere, existe vida no silêncio. E faça essa pergunta a você mesmo: onde eu tenho forçado crescimento antes do tempo? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 16 do Hebraico 365, é a palavra nefesh, alma, desejos. E hoje viva essa palavra assim: se a sua alma, se a sua vida, se a sua nefesh tem ficado cansada pelas lutas da vida, descanse. Tire esse lugar de paz e descanso por alguns momentos. E faça essa pergunta a si mesmo: o que em mim tem pedido descanso? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 17 no Hebraico 365, a palavra tselem, imagem que representa o divino. E hoje vive essa palavra assim: pare de comparações, você é único, criação de Deus. E faça essa pergunta a si mesmo: eu tenho sido autêntico ou tenho buscado ser cópia de alguém? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 18 do Hebraico 365, é a palavra kavod, glória, aquilo que tem peso real. E hoje viva essa palavra assim: leve a sério o que costuma ignorar, o seu chamado, o seu dom, os seus talentos, e responda para si mesmo: o que em mim tem valor e eu estou ignorando? Esse é o Hebraico 365. Essa é a palavra 19 do Hebraico 365, é a palavra Shabbat, ou sábado, é parar para existir. E hoje viva essa palavra assim: interrompa algo antes que você se acabe, dê lugar ao descanso. E responda para si mesmo: eu tenho descansado o suficiente? Eu tenho me dado tempo de restaurar-me? Esse é o Hebraico 365.
Essa é a palavra 20 do hebraico 365, a palavra Éden, lugar de deleites sem julgamentos. E hoje viva essa palavra assim: coma algo que você deseja comer e não tem comido, não tem se alimentado por causa de julgamentos. Se dê o luxo de experimentar coisas novas aí na culinária. Vá para o restaurante, vá comer um sushi se você nunca comeu, vá comer comida chinesa, japonesa, faça aí a sua degustação, sentir que você está vivo. E faça essa pergunta a você mesmo: o que você tem deixado de desfrutar por pré-julgamentos? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 21 do hebraico 365, é a palavra avod, trabalho. Cuidar da vida é um trabalho especial. E hoje viva essa palavra assim: cuide de você e dos seus sem esperar nada em troca. E faça essa pergunta a você mesmo: o que eu abandonei por não ter resultado imediato? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 22 do hebraico 365, a palavra chamar, guardar o que é vivo, proteger. E hoje viva essa palavra assim: seja o guardião dos seus irmãos. Guarde, cuide, proteja. E responda para si mesmo: o que em mim precisa ser guardado com mais carinho? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 23 do hebraico 365, é a palavra Yadá, conhecimento por experiência. E hoje viva essa palavra assim: observe bem antes de concluir alguma coisa. E faça essa pergunta a si mesmo: o que eu acho que sei, mas nunca vivi de fato? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 24 do hebraico 365. É a palavra arum, vulnerabilidade sem defesa. E hoje viva essa palavra assim: reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua humanidade. Não tente ser forte o tempo todo, às vezes não vai funcionar. E faça essa pergunta a você mesmo: eu tenho reconhecido as minhas vulnerabilidades e fraquezas? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 25 do hebraico 365, a palavra nahash, serpente, voz que distorce. E hoje vive essa palavra assim: questione pensamentos que tiram a sua paz. Questione vozes que distorcem a história de quem realmente você é. E responda essa pergunta para si mesmo: que voz em mim existe
mas que na verdade não é minha, é só uma repetição de trauma. Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 26 do hebraico 365, a palavra etsev, dor. Dor que acompanha a existência. E hoje vive essa palavra assim, não fuja dos pequenos incômodos. Quando a gente vai na academia, existe um incômodo. O nosso cérebro pede para parar o tempo todo. Tem dor, pare. Tem dor, pare. Mas nós sabemos que essa dor nos faz crescer, nos faz melhores. Eu só dei um exemplo aqui para nós. E hoje, então, faça essa pergunta a si mesmo. O que a minha dor tem tentado me ensinar? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 27 no hebraico 365, é a palavra ketonet, vestes, vestimenta que veio após a queda. E hoje, viva essa palavra assim, se trate com mais gentileza, compre roupas novas se precisar, dê um trato na beleza, vá à academia, se cuide. E responda para si mesmo essa pergunta: eu tenho cuidado de mim como realmente eu mereço? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 28 do hebraico 365, é a palavra Caim, aquele que não suporta o olhar do outro. E hoje vive essa palavra assim, reconheça um sentimento difícil em você e responda para si mesmo: o que eu faço quando não recebo o olhar do outro? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 29 do hebraico 365, é a palavra Havel, conhecido como Abel, ou sopro da fragilidade da vida. E hoje vive essa palavra assim, vivo agora com paixão e intensidade. Viva o hoje é um presente. E responda para si mesmo: você tem ignorado o tempo que está passando? Você tem ignorado o tempo que não nos pertence? Pois não sabemos o amanhã. Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 30 do hebraico 365, a palavra Noah, Noé, descanso em meio ao caos. E hoje viva essa palavra assim, faça algo que seja um abrigo para aqueles que estão ao seu redor e para você mesmo. E faça a si mesmo essa pergunta: quantas pessoas eu tenho abrigado em amor, em oração, em cuidado diário? Esse é o hebraico 365. Essa é a palavra 31 do hebraico 365, é a palavra Sará, Sara, princesa, aquela que é nobre.
E Sara riu quando Deus falou com ela de promessas. E hoje viva essa palavra assim: do que você tem rido por ser grande demais para você entender. E faça essa pergunta a si mesmo: eu ainda estou ou tenho acreditado nas promessas de Deus? Esse é o Hebraico 365.